Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com todos, amém? Com alegria que nós iremos neste momento estarmos juntos com os irmãos novamente, estudando a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, a Revista dos Adultos, onde nós temos como um tema desta manhã, a insistente graça, Deus não desiste de nós, baseado no texto de Lucas, no capítulo 22, do versículo 29 ao versículo de número 35, e também as passagens do versículo 54 ao versículo 62. Nós iremos nesta manhã estar compartilhando com os irmãos. Mas antes nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, para assim darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós convidamos aos que estão nos assistindo a curvar a sua fronte neste momento e assim estarmos orando. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelas nossas vidas. Ó Deus, por mais um dia que Tu nos acrescenta. Ó Pai Santo, por mais uma escola bíblica dominical realizada em Teu nome. Que o Senhor assim nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, nos dê sabedoria, ó Deus, entendimento para assim compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas, o Teu amor que é infinito sobre cada um de nós. Que o Senhor venha assim, Pai, falar aos nossos corações neste novo dia. Nos perdoar, ó Deus, os nossos pecados e nos fortalecer a fé cada vez mais. Toma conta, ó Senhor, de cada um de nós, Pai, para que possamos continuarmos assim, te bendizendo, ó Senhor, na beleza da Tua santidade. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós iremos, neste momento, estar ouvindo o hino de número 147. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu que levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crente de ter sempre algum pesar, mesmo lotados de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade viessemos, mudam por fazê-los seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura vê-los sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós iremos, neste momento, estar fazendo a leitura no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 29 ao versículo de número 35. Nós convidamos aos irmãos que estão em casa a abrirem a palavra do Senhor para juntos compartilharmos desse texto, onde aqui o Senhor nos fala: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Próximo texto, 54 a 62, o Senhor continua dizendo aqui: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações, e é baseado nesse texto que nós trazemos aos irmãos nesta manhã, a interpretação da lição de número 12, onde é uma lição muito boa que traz para nós um tema pertinente sobre a insistente graça quando Deus não desiste de nós. Embora nós sabemos que os homens, eles podem até desistir de nós, uns dos outros, Deus não desiste de nós. E a lição ela começa na sua introdução, exatamente trazendo para nós uma breve história sobre essa questão da desistência do homem, mas traz para nós com muita clareza. A introdução ela começa assim: a história do Brasil tem 4 presidentes da República retirados do cargo por decisão do Congresso Nacional. Carlos Luz e Café Filho, em 1955, Fernando Collor, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. Em 1957, o governo de Maceió perdeu o mandato por impeachment, e a notícia de cerca de 4 prefeitos que também foram destituídos de seus cargos. Na maioria das vezes, o político eleito pode descansar tranquilo, sabendo que seu mandato está seguro, o que, infelizmente, tem muito pouco a ver com um suposto desempenho excelente dos mandatários e muito mais com as forças políticas que o legitimam ou não. Será que o eleito de Deus pode perder a sua salvação? Será que tudo depende do seu desempenho depois de eleito? Ou dos ataques das forças de oposição? 3 questões para nós refletirmos com relação à insistência de Deus em nos amar, a não nos perder. É diferente do homem quando ele desiste facilmente um dos outros. Então, traz para nós essa primeira reflexão da introdução, e nós iremos, assim, então, estudar o primeiro ponto da lição, quando ele traz com um tópico uma eleição irrevogável, aquilo que não revoga mais quando é eleito por Deus. E traz para nós essa reflexão dizendo assim: o documento no qual os discípulos de Jacó Armínio expunham suas discordâncias com a doutrina calvinista, espousada pelas igrejas reformadas dos Países Baixos, afirma:
em sua última tese, que Jesus Cristo estende sua mão para socorrer nas tentações apenas os crentes que desejarem sua ajuda e não forem negligentes. E sugerem que é necessário estudar melhor se os cristãos podem se desviar completamente ou não. Se você põe a salvação na completa dependência da decisão humana, faz sentido que ela possa ser perdida em função da inconstância humana. Obviamente, o Sínodo de Dort rejeitou a sugestão dos remonstrantes de que os regenerados podem perder a graça da salvação. Na conhecida passagem que compara a relação entre ele e seus discípulos com a de um bom pastor com as suas ovelhas, o Senhor Jesus afirma que cada uma de suas ovelhas lhe foi dada por seu Pai Celestial, de modo que ninguém as arrebatará da minha mão, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. João capítulo 10, versículo 28 a 29, traz para nós essa explicação desse texto com muita clareza, daquilo que o Senhor tem para ele que não deixa perder. A interpretação arminiana do texto é que se a própria ovelha não quiser permanecer nas mãos do bom pastor, ela poderá se perder. Mas pretender que ninguém pode significa somente a própria ovelha pode. É fazer uma violência ao sentido natural do texto e anular a declaração absoluta de Jesus de que suas ovelhas jamais perecerão. De qualquer forma, seu sermão sobre o pão do céu, no qual garante que ressuscitará todo aquele, e não alguns dos que o Pai lhe deu, e que nenhum se perderá. João 6, 37, 39 e 40. O Salvador parece encarar a perdição de um dos eleitos como um fracasso pessoal dele em cumprir a missão que recebeu de seu Pai, o que é simplesmente uma impossibilidade. Então, o que nós observamos aqui é que o Senhor, ele não fracassa, ele não fracassará, porque o Senhor, o seu Pai, Deus, deu uma missão para ele, e essa missão não é fracassada. O Senhor não fracassa e nem fracassará. Por isso, aqueles que o Senhor deu, ele jamais deixará que se perca. Esses textos nos falam acerca da perseverança dos santos. Ela ensina que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça não podem cair definitivamente, mas certamente perseverarão neste estado até o fim e serão salvos para toda a eternidade. Louis Berkhoff observa que, estritamente falando, é Deus quem preserva, é Deus quem persevera, não o homem. E Sproul preferiria chamar de preservação dos santos, para indicar essa verdade. O Deus bendito que nos regenerou tem poder para nos guardar na fé até a revelação final da salvação. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, também traz para nós um esclarecimento sobre essa perseverança que é de Deus e não nossa, porque o Senhor, ele sabe que nós somos capazes de fracassar, de desistir, mas ele não, ele persevera. Os santos também perseverarão, porque os decretos de Deus concernentes à eleição são imutáveis. Números 23, 19, Malaquias capítulo 3, versículo 6, traz para nós todo esse contexto. Perseverarão até o final, porque o sacrifício expiatório de Cristo foi definitivo, não foi em vão, não foi à toa, ele foi definitivo. Perseverarão certamente, porque tem o Espírito Santo habitando nele, com o selo e penhor de que pertencem a Deus. A perseverança dos santos é uma obra trinitária. Assim, todos os que ele predestinou para a salvação na eternidade, eles mesmos regeneram no tempo determinado. E uma vez justificados pelo sangue de seu Filho, não podem mais ser condenados, mas prosseguirão, sendo santificados e perdoados até serem glorificados por ele no dia de Cristo.
O apóstolo Paulo está tratando dessa verdade quando diz que aqueles a quem Deus predestinou na eternidade, Ele também chamou, justificou e glorificou, de modo que cada eleito alcançará a finalidade para a qual o Senhor o predestinou. Então o Senhor, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos alcança, e nesse alcance Ele nos justifica, para que nós possamos assim ter esta garantia. Romanos capítulo 8, do versículo 29 a 30, traz esse esclarecimento. Em seguida ele vai pastoralmente expondo as implicações práticas até a conclusão lógica. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Novamente seria uma violência acrescentar nada exceto nós mesmos ao fluxo de argumento paulino. Pela graça e poder de Deus, nenhum dos eleitos jamais será perdido. Essa é a palavra de Deus para nós, para que nós tenhamos essa convicção de que todos aqueles que são eleitos, de todos aqueles que são chamados, regenerados, não será jamais perdidos, porque o Senhor não deixará. O segundo ponto ele traz para nós sobre os tropeços são inevitáveis. Ele vai tratar para nós exatamente isso, de que mesmo chamados não estamos isentos dos tropeços. Tropeçaremos, mas teremos que reconhecer o nosso erro e buscar o Senhor. Ponto A, ele traz para nós, vigiem para não cair. O Sino de Dort reconheceu que quando os crentes negligenciam sua vida espiritual, se tornam suscetíveis à influência da carne, do mundo e de Satanás, entristecendo o espírito e perdendo o senso do favor de Deus. Verdadeiros cristãos podem cair seriamente em pecado, como ocorreu com o rei Davi, que foi culpado não somente de adultério, mas de conspiração na morte de Urias, marido de Batseba. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3 e 4. A consciência de Davi estava totalmente cauterizada, mas após ser confrontado pelo profeta de Deus, seu arrependimento foi tão profundo quanto o seu pecado havia sido. Pedro abandonou Jesus no Getsemane e depois o negou 3 vezes, blasfemando. Jesus já havia alertado e animado com uma promessa de vitória por causa de sua intercessão. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Quando pecam gravemente, os crentes são restaurados pela palavra de Deus, que repreende, provoca arrependimento e promete perdão. Então, o Senhor, Ele, mesmo quando caímos, mesmo quando erramos, mesmo quando negamos, o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de buscá-lo, de viver uma nova vida, de poder buscar aquilo que é o amor de Deus para conosco. Esta é a insistente busca de Deus. E Ele continua para nós trazendo exatamente isto, dizendo para nós, com relação à questão do arrependimento, ele diz, muitos textos da Escritura alerta contra o endurecimento de coração, apresentando as consequências da apostasia definitiva, não porque os regenerados possam apostatar, mas porque a exortação e repreensão da palavra é o instrumento de Deus para impedir que o façam. O autor aos Hebreus, por exemplo, alerta sobre a impossibilidade de renovar aqueles que deliberadamente se desviam da fé depois de serem iluminados e participarem das bênçãos do reino de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, Hebreus 10, versículo 26. Seu objetivo era advertir pastoralmente seus leitores a serem diligentes, não imitando os israelitas do passado, que haviam parecido no deserto por sua rebeldia e incredulidade. Hebreus capítulo 6, versículo 9 a 11. Jesus fala de um pecado eterno, pois não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta é muito perigoso, você ficar blasfemando contra o Espírito. O Senhor está dizendo que um pecado eterno é um desses, a blasfemação contra o Espírito. Ele falava da manifestação de rebeldia obstinada e deliberada dos líderes judeus
contra a obra redentora do Espírito por meio dele. Com a regeneração, a fé e o arrependimento são obras do Espírito Santo. Tal pecado coloca o pecador fora do alcance do perdão divino. Por outro lado, aquele que tem o selo do Espírito jamais poderia cometê-lo. Está em Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 4, traz um esclarecimento a respeito desta blasfemação contra o Espírito do Senhor. O ponto B, a letra B, ele traz para nós, eles não eram dos nossos. Ainda assim, todos conhecemos cristãos que parecem ter caído e se afastado definitivamente da fé. Pessoas que começaram zelosamente na fé cristã somente para repudiá-la mais tarde. Até líderes cristãos que cometem pecados grosseiros e renegam aquilo que haviam ensinado a tantos. O apóstolo João também conhecia casos assim e explicou que tais pessoas estavam no meio dos crentes e pareciam com os crentes, mas não eram crentes. A verdade é que a igreja é um campo misto, onde o joio cresce lado a lado com o trigo. Os lobos convivem com as ovelhas. Mateus capítulo 7, versículo 15, capítulo 13, versículo 24 a 26, e Romanos capítulo 9, versículo 6, traz um esclarecimento a respeito de todo esse contexto. Acontece que Judas não perdeu o Espírito Santo ou a salvação, porque ele nunca os teve. Sempre foi um filho da perdição. João capítulo 6, versículo 70. E Jesus não orou por sua restauração como fez com Pedro. Está em João capítulo 17, versículo 9. Porque Judas não era um dos que o Pai havia dado a seu filho Jesus. O problema dos falsos convertidos é que, como uma porca que volta a revolver-se no lamaçal depois de ter sido lavada, sua natureza nunca foi transformada de fato. Podem enganar aos demais, mas o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Traz para nós também um esclarecimento melhor sobre essa questão dos que ouvem, mas não creem, daqueles que ouviram a palavra do Mestre, mas não o aceitaram. O terceiro ponto, ele traz para nós aqui um outro subtópico falando sobre a segurança da fé. Os arminianos e os católicos insistem que ninguém pode saber com segurança que é um dos salvos por Cristo e condenam como uma manifestação de orgulho carnal que alguém procure alguma certeza quanto a isso. Contra eles, o Sínodo de Dort afirmou categoricamente que os crentes verdadeiros podem obter, de fato, obtêm certeza de que têm a vida eterna. Semelhantemente, tanto a Confissão de Fé de Westminster, quanto o seu Catecismo Maior, ensinam sobre uma certeza infalível, disponível aos verdadeiros crentes. Paulo desfrutava da certeza de que sua recompensa estava guardada no céu pelo Senhor, e estendia essa segurança a todos os crentes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 4, versículo 8, traz também esse esclarecimento sobre essa certeza. Igualmente, Pedro, que um dia caíra miseravelmente, exortou os crentes a procurar com diligência confirmar sua vocação e eleição como um apoio para a caminhada cristã. É evidente que todos nós experimentamos estados de frieza espiritual, nos quais temos a certeza da salvação abalada. Muitas vezes, isso ocorre quando caímos em algum pecado sério e grosseiro, ou quando passamos por um sofrimento profundo e prolongado, e Deus não responde às nossas orações. Salmo 51, versículo 11, 12, 22, 1 e 2. O Senhor, nesse contexto, ele traz esse esclarecimento sobre a questão de orarmos e acharmos que Deus não nos ouve. Nessas horas, devemos buscar a face do Senhor, pois Ele é rico em perdoar e prometeu jamais recuar a um coração contrito. E nos apegar ao Senhor, crendo que na vida dos santos, as tribulações são provas de seu cuidado paternal
não de sua rejeição. Hebreus capítulo 12, versículo 4 e 6 e 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós não podemos, meus queridos, jamais cair nesse erro de acharmos que, apesar dos nossos tropeços, dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor vai nos abandonar. Jamais. Que caiamos, sim, mas que possamos cair aos pés do Senhor, para que a gente possa se levantar cada vez mais forte nele, porque é Ele que nos mantém de pé, é o Senhor. E Ele não nos abandona. Sproul explica que essa segurança espiritual ela é fortalecida. É fortalecida pela confiança nas promessas de redenção e bem-aventurança do Evangelho, alimentada pela meditação na cruz de Cristo e pela participação nos sacramentos do batismo e santa ceia, com alegria e zelo. João capítulo 20, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, e Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, traz para nós esse esclarecimento. Outro ponto, é pela evidência interior da nossa própria fé, como nosso amor a Cristo, desgosto pelo pecado e alegria em adorar ao Senhor por sua graça. Lucas capítulo 7, versículo 47, João capítulo 14, versículo 21, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 12. O outro, pelo testemunho interior do Espírito Santo, que sobrenaturalmente testifica com o nosso espírito que somos filhos amados de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. Um outro ponto é pela evidência exterior da regeneração, os frutos visíveis da nossa conversão e da nova vida em Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23 e Efésios capítulo 5, versículo 1 a 5. Outro ponto é pelo testemunho exterior da Escritura Sagrada, que ensina claramente a salvação definitiva daqueles que creem em Jesus. Por isso, devo estudar e meditar a palavra de Deus. Por isso, meus queridos, nós devemos cada vez mais entender isso, que é através do nosso testemunho, que é através da leitura da palavra, que é através das evidências interior da nossa própria fé. Tudo isso traz para nós essa convicção da salvação, traz a nossa convicção do amor de Deus por nós, de que Ele jamais abandonará os seus, aqueles que são eleitos. E eu queria concluir nesta manhã com os irmãos a nossa lição, quando ela traz que a vida cristã não deve ser marcada pelo medo e insegurança, mas pela clareza da fé. Cada verdadeira ovelha de Cristo, o bom pastor, está bem segura em suas mãos poderosas, e por isso tem todos os motivos para louvar, adorar e engrandecer o seu Salvador. Por outro lado, nossa segurança não se baseia na nossa própria capacidade ou virtude, mas na graça de Deus que nos predestinou e chamou, que nos santifica e nos glorificará no dia de Cristo. A Ele seja a glória pela nossa firmeza. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos tornar cada vez mais convictos do amor de Deus por nós. Nós iremos neste momento estar ouvindo o hino de número 177. Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme
nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós iremos neste momento orar, agradecendo ao Senhor por mais esta lição tão preciosa, por mais este ensinamento que a palavra de Deus traz para nós nesta manhã deste dia. Vamos orar então assim, encerrando a nossa escola bíblica dominical de hoje. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela esta oportunidade de podermos abrir a Tua palavra e ver os Teus ensinamentos, mostrando ao Senhor que Tu não desiste de nós. Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que nos escolhe, nos prepara, nos capacita, nos regenera. Tu és um Senhor que cuida de nós. Senhor, muito obrigado, porque Tu tens este amor, este cuidado por nós. Que o Senhor venha assim cada dia nos abençoar, Senhor. Abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja. Nos fortalecer cada vez mais nesses dias tão difíceis. Que possamos cada dia, Deus, estar Te buscando, estar Te adorando, estar prestando culto ao Senhor. Estarmos, ó Deus, lendo a Tua palavra, entendendo os Teus ensinamentos às nossas vidas. Toma conta, Senhor, de cada um de nós e que possamos ser fortalecidos por Deus. Toma conta, Deus, da Tua igreja, do Teu povo, e que eles tenham esse mesmo sentimento e entendimento de que o Senhor jamais desistirá daqueles que Ele escolheu e daqueles que evidenciam Cristo em suas vidas, através das atitudes, ó Deus, através da vivência. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Fica conosco, que o Senhor esteja nos preparando para que possamos à noite estarmos retornando à Tua casa, para continuarmos Te adorando, ó Deus, prestando culto ao Senhor. Prepara cada um dos Teus servos, que possa, assim, Deus, ter a alegria de estar Te louvando e Te bendizendo na beleza da santidade. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos. Amém.